Recentemente eu comecei a assistir uma série chamada Tojima Quer Ser um Kamen Rider. Eu não sou muito de ver anime não, pra ser bem sincero, mas esse eu quis dar uma chance justamente porque fala sobre Kamen Rider, que é uma série uma franquia na verdade, que eu adoro. Tokusatsu como um todo, né? Aliás, recentemente eu fiz um post relacionado ao Kamen Rider, né? Um texto analisando o Kamen Rider original, principalmente este mangá aqui do Shotaro Shinomori, tá? Tá aí no perfil, lá no Instagram, é um texto bem grandinho, mas eu acho que vale a pena ler, né? Porque eu falo bastante sobre o personagem, a concepção do personagem, né? Uma análise simbólica dele, fala um pouco do legado, enfim, acho que vale a pena a leitura. Não é só porque eu escrevi, eu realmente acho que ficou um bom texto, modéstia à parte. Mas a grande parada é que nessa série, Tojima Quer Ser um Kamen Rider, como o próprio nome já diz, a gente acompanha um personagem chamado Tanzaburo Tojima, que é um homem de 40 anos, que desde criança sonha em ser um Kamen Rider. Olha só, né? Que título revolucionário. Nem imaginei que era sobre isso a série. Mas o que acontece, né? A gente vê na série, principalmente no primeiro episódio ali, eu não vi tudo, eu parei no episódio 5 mais ou menos. Mas a gente vê logo no início da série que o Tojima, ele cria uma relação muito forte com o personagem, um fanatismo pelo personagem, né? Ao ponto de que, como eu já disse, um homem de 40 anos quer ser aquilo, ele cria uma dependência daquilo, né? O primeiro episódio, vou ser bem sincero com vocês, a primeira metade do primeiro episódio é sofrível. Eu assisti assim, tipo, cara, se isso é ser fã de Kamen Rider, eu não quero mais ser fã de Kamen Rider. Foi o que eu senti, de verdade. Porque eu particularmente me considero um fã bem hardcore, assim. Então, cara, eu tenho aqui os mangás do Kamen Rider original do Shotaro Shinomori. Eu quero comprar os outros, mas eu tenho aqui os mangás de Kamen Rider Kuga também, né? Tem uma estátua do Kamen Rider Zero One, né? Então eu me considero um fã bem hardcore. Já assisti a maioria das séries, né? Enfim, tenho bastante coisa pra falar sobre praticamente todas as séries que eu vi da franquia. E sinceramente, ver aquilo, né? Assistir aquela parte mais séria do Tojima Quer Ser um Kamen Rider foi bem sofrível, foi bem vergonhoso pra mim, sabe? E particularmente eu sou um cara que eu considero que pra eu sentir vergonha alheia é muito difícil. Normalmente eu vejo graça nessas cenas, né? Então, do segundo episódio pra frente, né, é uma sucessão de cenas que pra muita gente seriam muito vergonhosas. Mas pra mim é muito engraçado, justamente porque eu tenho essa resistência à vergonha alheia. Talvez muito por Tokusatsu, eu acho que como professor a gente também cria uma resistência, assim. Mas realmente tiveram alguns momentos ali que foram bem sofríveis, tá? Mas isso não é uma review sobre Tojima, né? Isso é uma conversa, um papo sério sobre uma outra questão que eu venho observando há um tempo, né? Que assim, eu não vou dizer que eu odeio nerd, apesar de ser isso que tá parecendo, né? Otakus, mais especificamente. Não tô querendo comprar briga com ninguém, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Mas eu acho que a grande parada é que a gente vê que cada vez mais as pessoas têm criado uma espécie de fanatismo pelas obras que elas gostam, ao ponto de que isso afeta a vida delas diretamente. Ah, João, o que você quer dizer com isso? O próprio Tojima, como exemplo, tem uma cena, eu acho que no segundo ou no terceiro episódio, em que ele tem que ter uma conversa com a Teko. E quando eles fogem do assunto Kamen Rider, Shocker e, enfim, coisas de super-herói, nerdices, e eles precisam falar mais sério, né? Tipo, ele literalmente só precisa pegar o número dela pra eles conseguirem manter contato, já que agora eles vão trabalhar juntos. Ele simplesmente não consegue. Ele trava, ele não consegue interagir com uma pessoa na situação mais simples. Ele não tá pedindo pra sair com ela, ele não tá pedindo a mulher que ele acabou de conhecer em casamento. Não, ele literalmente só está pedindo o número de telefone dela pra que eles precisem manter contato por uma questão profissional. É meio idiota, dado o contexto da série, tipo, chamar isso de questão profissional, mas enfim, é uma questão profissional. Não vou entrar em detalhes caso alguém queira assistir. E ele não consegue interagir com pessoas por conta desse vício que ele criou, dessa dependência que ele criou no Kamen Rider, né? E a grande parada é que eu observo que isso é algo muito real, né? Então,
você vê muita gente, muitos nerds, otakus, enfim, que ficam o dia inteiro no quarto vendo TV, né, vendo anime, jogando videogame, e quando precisam ter uma interação social na vida real, só não conseguem. Isso é muito triste, porque cria até aquele estereótipo, né, que faz com que as pessoas não queiram ser nerds, não queiram gostar, falar que gostam dessas coisas, sabe? Então, muita gente vai ter vergonha de falar que gosta de Kamen Rider, por exemplo, por conta do Tojima, né? E até uma situação, voltando no Tojima, né, que me deixou meio assim, com o pé atrás de ver quando a série lançou no final do ano passado, foram as pessoas aplaudindo. Nossa, é exatamente assim, somos iguais. Eu falo, não, cara, isso não é legal, isso não é maneiro, sabe? Não é legal você ser um cara de 40 anos que não consegue conversar com uma pessoa de um assunto que não seja Kamen Rider, que não seja anime, que não seja jogo. O mundo não é só isso. O mundo não se resume a bonequinhos coloridos. E você não pode fazer com que todo o seu ser seja só isso. Então assim, João, você tá dizendo que a gente não pode ser nerd? Claro que pode, cara, olha só o tanto de coisas de Kamen Rider que eu tenho. Ali na minha outra mesa eu tenho um boneco do Deadpool desse tamanho, um Homem-Aranha também, porra, um monte de brinquedo aqui, sabe? Eu adoro Beyblade. No TikTok, metade do meu conteúdo é sobre Beyblade, sabe? Então, é óbvio que você pode ser nerd, é óbvio que você pode gostar. Eu tenho uma fala que eu sempre falo quando eu entro nesse... Uma fala que eu sempre falo é complicado. Tem uma coisa que eu sempre digo, quando eu entro nesse papo com amigos meus, que você pode gostar do que você quiser, desde que você não esteja machucando ninguém, fazendo mal a ninguém. Cara, você pode gostar do que você quiser. Você só não precisa se ridicularizar por causa disso. Eu adoro Kamen Rider. Não é por isso que eu vou andar na rua falando igual um Kamen Rider. Não é por isso que eu vou parar no meio da rua sempre que eu me envolver em qualquer situação e fazer uma pose de transformação absurdamente ridícula. Porque na vida real isso não funciona. Que fique claro. Eu não vou fazer isso. Não é porque eu adoro Kamen Rider que antes de eu começar uma conversa eu vou fazer isso aqui, essa pose. Entendem? Eu vou me respeitar, porque eu sei que eu vivo em sociedade. Eu sei que eu preciso interagir com essas pessoas. E eu não vou me recluir essa palavra? Eu não vou me tornar um recluso só por conta disso. Eu continuo assistindo as minhas séries, meu Kamen Rider, continuo jogando meu Beyblade, continuo jogando Pokémon. E não é por isso que eu não sei interagir. Não é por isso que eu não tenho amigos de fora da bolha. E essa é a questão, né? O mundo, ele se tornou um lugar que eu não vou dizer que a gente aceita muita coisa, mas que normalizou-se você ser esquisito, no sentido de que você não sabe interagir, no sentido de que você, para a sociedade, não é nada. Você, como eu disse, é óbvio que você pode gostar do que você quiser, desde que você não seja só isso, não se resuma a isso, não se ridicularize por conta disso. Eu fui num evento recentemente em que tinham pessoas que literalmente falavam como personagens de anime. Gente, isso é patético. Isso é doentio. Você não é o Jotaro do Jojo Bizarre Adventure. Você não é o Seiya do Cavaleiros do Zodíaco. Você é o Miguelzinho de 25 anos que mora com a mãe. Tu não é um adulto funcional não, cara. Tu tá doente. Isso é doença, gente. Volto a falar. Você pode gostar do que você quiser, desde que isso não atrapalhe a sua vida também. Não vai me dizer que a vida de um cara desse é boa. Uma outra coisa, ainda nessa questão do ridículo não, do gostar do que você quiser, ser algo que bata com a sua personalidade, você não precisa se expor ao ridículo.
pra demonstrar sua personalidade. Eu adoro Pokémon. E não é por isso que eu saio por aí vestido igual o Ash Ketchum. Na Shopee, por exemplo, tem várias blusas lindas de Pokémon. Eu não compro porque eu esqueço. E quando eu lembro, eu não tenho dinheiro pra comprar. Entendeu? Porque eu tenho outras prioridades na minha vida. Mas não é por isso que eu vou andar igual o Ash. Porque eu sei que se eu andar igual o Ash Ketchum, as pessoas vão me olhar tipo... Cara, moleque esquisito. Sabe? Agora, se eu pego uma blusa mais simples, com uma estampa mais contida, que de algo que eu goste... Eu tenho uma blusa do McQueen, por exemplo, do Carros, que ela tem a logo do McQueen aqui, o McQueen desenhado atrás e umas informações do carro. O máximo que vai acontecer é alguém chegar e falar: nossa, cara, Relâmpago McQueen, legal, assistia Carros quando eu era criança, pá, pum, show. Se quer ver um outro exemplo de respeitar a sua própria personalidade, seus gostos, sem que isso te ridicularize? Eu particularmente me considero um cara engraçadão. Tudo que eu... O tempo todo eu tô pensando em piadinha, né? O papo sério, aliás, ele é um exercício pra eu falar mais sério sem ficar fazendo piadinha o tempo inteiro. E aí, em um momento da minha vida, surge algo incrível. Algo que eu olho e falo: cara, isso aqui é ridículo. Isso é patético. É ruim. Não é possível que isso seja bom. Até que eu sinto o cheirinho desse perfume. No que eu sinto o cheirinho desse perfume, eu me vejo obrigado a abrir a Amazon e gastar R$50 no perfume de Cebolinha. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro porque, assim, ele é bom. Ele tem um cheiro muito agradável. Ele é muito barato. É propaganda mesmo, tá? E... Jequiti, paga nós. E ele é perfeito pros engraçadinhos, porque... Cara, se alguém chega em tu e fala: nossa, João, que perfume bom. E tu fala: ah, é o perfume de Cebolinha. O cheirinho tá vindo, ô cheirinho bom. Cara, a pessoa vai achar isso... A pessoa vai rir, com certeza. E vai gerar uma conversa, vai gerar uma situação que pode ser muito proveitosa para ambas as pessoas. Pra pessoa que sentiu o cheiro e se agradou. Às vezes a pessoa pode querer correr atrás de comprar também. E pra você, que manteve a sua personalidade, no meu caso, como alguém que gosta de fazer piada com tudo, não descartei essa parte engraçada da minha personalidade, ao mesmo tempo que eu abracei algo que é bom, no sentido de que é um bom cheiro, é um perfume cheiroso, e ainda gerou uma conversa que às vezes pode ser qualquer muito interessante. Então, vocês percebem que eu não, por conta dessa minha questão de personalidade, de ser engraçadalho, fazer piada o tempo inteiro, eu não preciso me expor ao ridículo por conta disso. Eu não preciso me expor ao ridículo de... Vamos supor, né? Infelizmente eu não tenho aqui, mas comprar um cinto de Kamen Rider, né? Um driver, né? Eu não preciso andar com um desse na rua. Mesmo que eu possa comprar um e ter, meu sonho é comprar um desses, aliás. Sonho não, mas vontade é comprar um desses. Eu não preciso me expor ao ridículo de andar com um desse na rua. Óbvio, né, gente? Se eu for num evento de cosplay, por exemplo, numa festa fantasia, aí já é outra história, né? Aí isso tudo varia um pouco, mas eu tô falando assim, num contexto geral da sociedade, né? Porque, volto a falar, você pode gostar de Kamen Rider, você pode gostar de One Piece, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, essas coisas esquisitas aí, essas séries esquisitas aí que a galera gosta, Steven Universo, apenas um show, você pode gostar disso tudo. Tu pode. Agora, não deixe que isso seja a sua vida. Seja algo além disso. Não se resuma a uma banda que... Eu adoro Linkin Park. Eu não posso me resumir ao Linkin Park, porque a vida não é só Linkin Park. Eu tenho um quadro do One Ok Rock, uma outra banda que eu adoro. E não é por isso que eu só falo de One Ok Rock.
Até porque eu sei que pouquíssima gente escuta One Ok Rock. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que escutava One Ok Rock. Tipo, escutava mesmo como eu escuto. Sabe? Então, é isso, gente. Só fica essa reflexão aqui pra vocês. Né? Você pode gostar do que você quiser, desde que isso não machuque ninguém, desde que isso não seja ilegal, desde que isso não impeça você de viver uma vida em sociedade. E não se ridicularize só porque você gosta de algo. Vejo vocês no próximo vídeo. Kamen Rider, Kamen Rider, Rider, Rider.